ninguém mais quer saber das coisas de Deus, né, irmãos? E boa coisa é a gente ver uma irmandade que quer saber a respeito de Deus, que quer aprender a respeito da tua palavra. Como nós dissemos desde o primeiro encontro bíblico, irmãos, a Bíblia ela é como um manual para nós, né? E se nós queremos aprender sobre o nosso Deus, nada melhor do que nós nos debruçarmos na Sagrada Escritura, mas não como muitos fazem, né? Para provar se ela é verdadeira ou não. Isso nós já temos certeza, porque quando nós lemos as palavras dela, essas palavras escritas falam com o nosso coração. Então, não queremos aqui entrar em debates, não. Nós queremos aprender para que nós nos edifiquemos. E eu dou glória a Deus, irmãos, e agradeço ao Senhor, porque esses encontros, né, estamos no terceiro encontro bíblico, em 2 de Gênesis, eles têm sido muito edificantes, né? E a gente vê como que a gente tem muita coisa para tirar da Bíblia. Mas, maiormente, irmãos, não é só ter o conhecimento, só ter o entendimento do capítulo. Maiormente é quando nós aplicamos ele na nossa vida, né? Esse é o nosso intuito. O intuito que nós temos é de aprender da Bíblia para aplicar ela na nossa vida, né? Aprender por aprender não teria sentido, né? Nós estarmos reunidos aqui. Então vamos começar, meus irmãos. O capítulo que ficou combinado hoje, né? Foi Gênesis capítulo 2. Então os irmãos já podem abrir aí em Gênesis capítulo 2. Vamos abrir aí Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2. Irmãos, eu vou compartilhar aqui um slide. Irmão Adriano, tá dando para ver o slide aí? Ou a irmã Andressa? Eu tô vendo, irmão. Tá dando pra ver sim. Tá bom, Deus abençoe. Então vamos... Amém. Vamos só recapitular. Eu vou recapitular o encontro bíblico de semana passada, irmãos. Lá do dia 11/4. Nós falamos um pouquinho sobre o método de entendimento, né? Como que nós temos que entender a Sagrada Escritura, e esse método de entendimento ele nos ajuda a entender, né, quando nós lemos um texto. Então temos aqui, né, identificar de qual livro é o texto, né? Então nós falamos na semana passada, nós falamos que nós temos que identificar, né, qual que é o livro bíblico que nós estamos falando, né? Qual que é a passagem da Bíblia. Então não adianta a gente pegar uma passagem lá de Apocalipse, né? E tentar entender ela como se fosse uma passagem dos evangelhos, né? Ou pegar um Provérbios, né? Que são ditos populares daquela época, e nós tentarmos fazer com que Provérbios seja o mesmo entendimento lá do livro de Salmos e tudo mais, né? Então nós temos que, nessa parte, né, nós temos que ter esse entendimento. Deixa eu só apagar aqui, irmãos. Aqui. Então, primeiro ponto que nós temos que fazer é identificar de qual livro bíblico é o texto, né? E para isso é importante nós lermos a Sagrada Escritura, né? O segundo ponto que nós temos que fazer é identificar qual que é o período que foi escrito. Então, eu dei aquele exemplo lá de Josué, né? Que muitos confundem o Josué que substituiu Moisés
com aquele Josué, sumo sacerdote, lá de Zacarias capítulo 3. Então, se nós identificarmos qual é o período, né, descrito, nós vamos evitar esse tipo de erro, né? E também ler colocando-se no contexto histórico. Então, nós temos que entender esse contexto, irmãos. Então, não adianta nós queremos... E hoje vai ser importante isso, né? Nós entendermos o contexto da época, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Adão e Eva, então nós temos que entender o contexto histórico, porque, irmãos, se nós pegarmos hoje em dia que nós temos veículo, tecnologia, computador e tudo mais, né? Hoje em dia a dona de casa pode comprar aquele robozinho que começa a varrer a casa e tudo mais. Se você pegar esse período que nós estamos hoje e tentar transferir a sua mentalidade de hoje para a mentalidade daquela época, nós não vamos entender muita coisa do texto bíblico. Por quê? Porque o texto bíblico, ele realmente foi feito num período histórico, né? Ele foi redigido dentro da história. Então, nós temos que entender como que o povo daquela época pensava, como que eles agiam, né? E para isso que nós vamos, nos encontros bíblicos, nós vamos falar muito sobre cultura, né? Geografia, história, tudo isso que a gente aprendia na escola, irmãos, é importante para nós, hoje, para nós entendermos também. E, acima de tudo, nós temos que verificar a lição do texto, né? É aquela coisa, a lição do texto é o mais importante para nós, que nós vamos entender o que ela traz para nós, né? Ah, tá, mas como nós vimos semana passada, né? Ah, Deus criou lá os céus e a terra, mas o que isso traz de lição para mim? O que isso ensina sobre o nosso Deus, né? Então, é muito importante nós focarmos nesse ensino espiritual e aplicar na nossa vida, né? É por isso que nós fizemos aí uma sessão de aplicação pessoal, né? Que nós vamos tirar a passagem da Bíblia aí e vamos ver como que nós podemos melhorar como crentes, né? Como marido, como mulher, como trabalhadores, como que a Bíblia pode moldar o nosso caráter. Tá bom, irmãos? Deixa eu mudar aqui o slide. Então, essa é a recapitulação da semana passada, né, irmãos? Vamos lá, deixa eu apagar aqui, irmãos. Então, vamos aí o resumo de Gênesis 2. Então, vamos lá, vamos ver o que Gênesis 2 traz de informação para nós, né, irmãos? Então, Gênesis 2 é hoje que nós vamos entrar nesse capítulo, né? E depois, na semana que vem, Gênesis 3, e conforme nós formos vendo a necessidade, vamos fazendo 2 capítulos ou 1 capítulo, tá bom, irmãos? Então, nós vemos em Gênesis 2, nós vemos Deus formar o homem, né? Nós vemos Deus formando o homem, né? Esse é um ponto que nós vemos ali em Gênesis 2. E depois Deus planta um jardim. Então, Deus forma o homem, Deus planta um jardim e coloca o homem lá, né? Isso que é importante nós focarmos, que nós vamos ver isso, né? Depois, nós vamos ver algo interessante, que Adão, ele vai dar um nome para os animais, né? É isso que a Bíblia vai narrar aqui. Depois, Adão vai receber uma ordem, que é aquela famosa ordem de não comer da árvore, né? Da ciência do bem e do mal. E depois Adão observa que ele não tem uma companhia. E aí Deus forma a mulher. Então, esse é o resumo que nós vamos
ter aí do capítulo 2 de Gênesis, né? Então, o capítulo 2 de Gênesis, ele vai narrar isso para nós, tá bom? Então, vamos começar a leitura aí, para nós vermos. Vamos fazer igual nós fizemos semana passada, irmãos? E deixa eu voltar aqui. Da semana passada nós pedimos que a Irmandade participasse na leitura e foi muito proveitoso. Então vamos, quem pode ler o capítulo 2, né, no versículo 1 e o 2. Quem que pode ler? Pode levantar a mãozinha. Irmão Jonathan. Já pode abrir seu microfone, querido. Deus abençoe. Amém. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Isso, Deus abençoe, meu irmão. Vamos lá. Nós vimos na semana passada a respeito dos dias criativos, né? Até eu acho que foi uma irmã que perguntou se os dias, né, os dias da criação são de 24 horas, né? Ou se são mais tempos. Então, e aí eu falei, né, que existem duas interpretações. Existe a interpretação que fala que esses dias da criação, eles foram dias de 24 horas, que isso daí talvez seja compreensível, porque ali fala de tarde e manhã, né? Mas tem uma segunda interpretação, irmãos, e aí nós não vamos ser dogmáticos, né? Existe uma segunda interpretação que fala que não, que esses dias criativos não eram 24 horas, mas eram períodos de tempo que nós não podemos dizer qual é o período, qual que é qual que é a duração desse tempo. E aí, uma das coisas é que, isso que o irmão Jonathan leu aí, aqui fala assim, né? Que Deus, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, e aí existem dois tipos de argumento. Existe esse argumento que as pessoas falam que é 24 horas, então aí muitos falam assim, mas daí então Deus teria que cessar o seu trabalho só em 24 horas, né? E outros que usam isso como argumento, dizendo, não, olha, Deus, ele acabou o processo criativo do universo lá naquele momento. E como Deus não fez mais criações, né? Não que Deus não haja, né? Que Deus não trabalhe, mas Deus cessou a criação da terra, né? Dos céus e da terra, e é um longo período que Deus está, né? Sem realizar a criação, e ele vai voltar a realizar lá com a criação do novo céu e nova terra, né? E aí muitos vão falar assim, não, viu como é um período longo de tempo, né? Então existem essas duas linhas interpretativas. Lembrando que, como eu falei no primeiro encontro bíblico que nós tivemos, irmãos, existem pontos, né, que eles não são salvíficos, ou seja, o que significa isso? Eles não vão comprometer a nossa salvação, no sentido de que se eu creio que é 24 horas os dias de Gênesis, ou se eu creio que é um longo período de tempo, isso não vai comprometer a salvação, né? Até porque é um assunto muito trivial, né? A gente debater isso daí, e o que a gente não pode perder é a unidade em Cristo, né? Então, irmãos, como eu havia prometido lá no primeiro encontro bíblico, eu iria abordar vários modos de se entender coisas na Escritura, que aí surgem esses debates que cansam. E aí Paulo
vai falar, né, sobre esse tipo de coisa, que nós não devemos ficar em debates infundados, mas nesse sentido, né, irmãos, de eu ficar tentando provar por mão que, né, a gente não, esse tipo de coisa, irmãos, Deus só vai revelar para nós lá na eternidade, né? Deus vai mostrar, vai falar para nós como que foi, né? Vai mostrar, olha, foi não realmente 24 horas, não, foi um longo período de tempo, né? Então vamos lá. Aqui, irmãos, falou sobre o descanso de Deus. Como que eu vou entender esse descanso de Deus? Irmãos, esse descanso de Deus não é que Deus tirou um descanso lá, né, dormiu, não é isso, né? Nós não devemos humanizar a Deus. Esse descanso, ele significa uma interrupção do trabalho, né? A palavra descanso aqui, nesse texto, ela significa isso, uma interrupção do trabalho, ou seja, Deus naquele momento, ele cessou a obra criativa, né? Então, ele não criou mais nada no universo, né? E aí ele volta a atenção para o homem aqui na Terra. Então vamos lá, vamos ler o verso 4. Quem que pode ler o verso 4 para nós? Pode levantar a mãozinha. Os irmãos não fiquem acanhados não, tá? Verso 4, Gênesis 2, no verso 4. Irmã Cristiane? Pode abrir, irmã Cristiane. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Isso, olha para você ver que interessante aqui. Aqui fala assim, como nós vimos lá na semana passada, nós vimos que muitos falam assim, não, olha, tá vendo? Deus ele fez duas criações, tá vendo? Lá em Gênesis 1 tem a criação do homem e da mulher. Aí, em Gênesis 2, vai citar a criação de Adão e depois a criação de Eva. Tá vendo? Existia duas famílias, existia dois tipos de ser humano, um lá de Gênesis 1 e outro de Gênesis 2. Talvez alguém já ouviu falar isso daí. Isso não é uma verdade. Nós explicamos semana passada que o quê? Gênesis é um livro escrito muito tempo atrás, certo? E o modo que eles escreviam era assim. Eles faziam um resumo de tudo que estava descrito, tudo que eles queriam descrever. Então eles faziam um resumo lá. Assim como Moisés descreveu lá, né? Moisés escreveu os dias criativos, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e assim por diante, certo? Aí depois, quando eles queriam dar uma ênfase de algum assunto, destrinchar o assunto, né, em especial, o que eles faziam? Encerrava aquele assunto lá, né, aquele resumo, e aí começava um novo capítulo e detalhava o que ele queria detalhar e destrinchar, certo? Era como se fosse um sumário, fazia um sumário, né, uma explicação ali rápida e depois pegava a parte que ele queria deixar bem claro e aí escrevia, e foi isso que Moisés fez aqui, né? Moisés, ele quis detalhar a criação do homem. Em Gênesis 1 ele fala bem resumido, olha, Deus criou macho e fêmea, né? O homem e a mulher, e fez a imagem de Deus. Ele fala isso. E aí no capítulo 2, ele vai destrinchar como que foi a criação do homem. E aí que ele vai falar o processo criativo, que Deus fez o homem, que Deus fez a mulher e tudo mais, que a gente vai estudar hoje, né? A irmã Cristiane leu aí, que fala assim, que essas são as origens do céu e da terra, ou seja, ele faz esse resumo, né, nesse versículo, e depois tem algo interessante que deixa a gente pensando, né? Que fala assim, no dia singular.
em que o Senhor fez a terra e os céus. Ou seja, no singular. Aí é um argumento, né, que muitos usam, e eu acho muito interessante, né, nós entendermos, não que Deus não tenha poder para criar em 24 horas, Deus tem poder para criar em 1 segundo, né, se Ele quiser, criar tudo o universo, mas como nós vimos na semana passada, Deus ele faz o processo criativo, né? E nesse processo de criação é que Deus ele demonstra o seu carinho pela humanidade, né? Nesse processo criativo de Deus se relacionar, né, com a sua criação, demonstra esse eterno carinho, esse paternal cuidado que Deus tem conosco. E aí nós entramos lá em Gênesis, que fala que o Espírito de Deus pairava, né, sobre a face das águas, que nós vimos semana passada, que é a mesma palavra ali, significa, simboliza como se fosse uma ave, né, chocando ali os seus ovos, é a mesma palavra usada ali para falar que o Espírito de Deus estava pairando sobre a criação, né? É nesse sentido, esse paternal cuidado, né? Essa dosagem de poder que Deus utiliza com a criação, porque Deus é muito poderoso, né, irmãos? Ele sabe, ele é um Deus muito sábio, ele sabe dosar o seu poder, a sua sabedoria, e aí nós vemos a criação, é maravilhosa, né, irmão? Você pega uma folha de árvore, você vê que coisa magnífica, você vê a criação de Deus, o homem, né, a criação do corpo humano, é coisa que não tem como nós negarmos, né, que existe um Deus que projetou ali tudo certinho, né? E aí entra essa parte aí, que fala no dia singular, né? No dia, ou seja, engloba todos os 7 dias, né? Em um dia só. E aí é uma coisa que deixa a gente pensando, será que realmente a palavra dia lá em Gênesis não foi usado para se referir a um longo período de tempo, ou como o apóstolo Pedro falou, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia, né? Ou como diz o próprio Moisés lá no Salmo 90, ele fala também, né? Que 1000 anos é como o dia que um dia que passa para o Senhor, né? Só apenas um dia, né? Então é algo que dá para pensar, né, irmãos? Aí fica em cargo de cada um aí pensar nessa parte. Vamos ler, eu vou ler aqui o versículo 5, irmãos, e aí nós vamos considerar essa parte aqui, tá? Então fala assim, no verso 5: E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Aí no 6, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Vamos lá. Irmãos, esse versículo desmonta qualquer pessoa que chegar para você e falar assim, irmão, você está errado, irmão, porque existia uma outra raça humana lá na terra, lá de Gênesis 1, que Deus criou. Leia lá, macho e fêmea criou. Você vê, o homem não tinha sido criado, o Adão não tinha sido criado ainda. Irmãos, o irmão pode usar esse versículo aqui, o verso 5, para poder responder, né? Veja que no final fala bem assim, e não havia homem para lavrar a terra. Vocês viram, irmãos, como que é um resumo que ele fez ali no capítulo 1 e depois ele vai detalhar, né, o processo criativo de Adão? Ele vai detalhar. Porque esse texto fala assim, não havia homem para lavrar a terra. Mas espera aí, se acha que tem uma outra raça humana que existia, então esse versículo é mentiroso, porque fala que não tinha homem para lavrar a terra. Né? Então não existia. Então por isso que é importante nós entendermos que era esse estilo literário que foi escrito Gênesis, e é por isso que as pessoas fazem
essa mistura, né? Porque não conseguem entender que cada um tem um estilo literário, né? Por exemplo, não tem como você pegar um livro de poesia e achar que ele é uma lista telefônica. Não, são estilos diferentes de escrita, né? Não tem como você pegar uma mensagem do WhatsApp e comparar com um TCC da faculdade, né? São estilos de escrita diferentes, estilos, o processo literário é diferente. Assim na Bíblia também, né? Não tem como você ler e você achar que, não, olha, eu tô achando que tinha uma raça humana de Gênesis 1. Não, então você tá com achismo, né? Não é a realidade. Então, é isso que seria importante a gente enfatizar aí, tá bom, irmãos? Acho que ficou bem claro aí, né? E depois no verso 6 fala assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. O que é isso? Era um orvalho, né, irmãos? Não chovia. Nós vamos ver que só começou a chover após, né, após o dilúvio. Quando Deus mandou o dilúvio, foi a primeira chuva. Nós vamos aprender isso lá em Gênesis capítulo 6, né? Mas, então, por enquanto, a terra subia ali um vapor, que era um orvalho. A mesma palavra vapor aqui, ela é a palavra orvalho também, no grego bíblico, né? Então, subia um orvalho ali, molhava todas as plantas, deixava a terra encharcada ali no ponto certo, né? Todo dia, no finalzinho da tarde, acontecia isso, né? Agora, vamos ler o verso 7. Quem que pode ler para nós o verso 7? Capítulo 2, verso 7. Se quiser algum irmão repetido aí, pode se voluntariar. Inclusive ADMs, né, irmão? É verdade, não se acanhe. Só levantar a mãozinha virtual do aplicativo para fazer a leitura dos versos que o servo de Deus tem pedido, tá, irmãos? Glória a Deus. O irmão Jonathan, a irmã Cristiane aí que se voluntariou, pode se sentir, pode. Outros. A irmã Cristiane. Por favor, irmã Cristiane, pode abrir seu microfone. Deus abençoe, irmã, por estar ajudando aí. Amém. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso, Deus abençoe, minha irmã. Vamos destrinchar esse versículo, irmãos, que aí nós vamos entender algumas coisas importantes, né? Existe muita confusão sobre alma, espírito, homem, o que é o homem, né? Aí muitos caem em falácias, né? De pessoas que acham que alma não existe e tudo mais. Então, deixa eu abrir o quadro aqui, irmãos, para ficar bem didático para os irmãos entenderem aí. Aqui. Então, vamos lá. Então, nós estamos falando aí sobre Gênesis. Os irmãos não reparam a minha letra. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 2, né? 2, no versículo 7. Certo? Então vamos lá. Gênesis vai falar o quê? Que Deus formou o homem. Então Deus formou o homem do quê? Então vamos lá. Do pó da terra. Certo? Do pó da terra, certo? Então vamos lá. E aí, então esse homem que Deus formou, a palavra formou aí, irmãos, é uma palavra hebraica. Eu não vou escrever em hebraico aqui porque daí não vai saber ler, mas eu vou escrever a palavra como é pronunciada. Então, ela é Iazar, certo?
É a palavra formou. Opa, peraí. A palavra formou. Essa palavra formou, irmãos, a gente escuta muita pregação sobre Jeremias capítulo 18, né? Que fala do vaso do oleiro. Quem nunca ouviu, né? Quem nunca não ouviu uma pregação dessa, né? Então, essa palavra formou é a mesma palavra que Jeremias usa para o oleiro quando ele mexe no barro. Então, é a mesma palavra. Então, é o mesmo sentido de você pegar um barro e formar um boneco lá. Então, e isso é importante nós entendermos, que o homem foi feito do pó da terra. Então, o homem era feito ali de barro, né, de pó da terra, e aí nós entendemos, nós lemos ali do vapor, né, que vinha, molhava, o orvalho molhava a terra, e nesse momento em que o orvalho molhou a terra, o versículo já vai falar sobre a criação. Então, o que nós presumimos? Que o homem, ele foi formado dessa mistura aí do pó da terra com o orvalho do céu, né? Aí por isso que a Bíblia vai falar que o homem foi feito do barro, né? Jó vai falar isso. Lá em Isaías, se eu não me engano, em Isaías 64, no verso 8, vai falar também que o homem, ele é feito do barro, né? Então, por isso é nesse sentido aí. Então, o homem foi feito do pó da terra. E todos nós sabemos que quando nós morremos, nós viramos pó, né? Então, esse elemento aqui, isso é inegável. Não tem como nós negarmos isso. O homem, ele é feito, sim, do material terrestre, né? Ele é feito. Quando o corpo se decompõe, ele vira pó. Então, o homem, ele é feito, sim, né, desse material. Não tem como nós negarmos. Gênesis está falando uma realidade, né, que nós vemos até o dia de hoje. Se alguém já foi em alguma exumação, né, já foi, sei lá, um momento triste lá, para poder pegar assinar lá os papéis, né, no cemitério, sobre os ossos, onde vai guardar os ossos, né, e tudo mais, você vai ver que realmente vira pó, não tem como negar, né? Então o homem, ele foi feito do pó da terra. Mas o verso 7, ele vai falar que Deus, então daí nós temos uma fonte divina, ele sopra nesse homem, ele vai soprar o que a Bíblia vai chamar de fôlego. Opa, assim. De fôlego da vida. Certo? Então, aí, esse fôlego da vida, ele é de origem divina. Certo, irmãos? Ele vai ser o fôlego da vida que está no homem, ele é de origem divina. Ou seja, esse fôlego da vida, ele está dentro desse corpo de pó da terra, certo? Esse fôlego de vida está dentro desse corpo de pó da terra. E aí vamos lá no versículo de novo. E aí fala o quê? Que o homem, ele foi feito... olha bem essa frase. Ele foi feito alma vivente. Certo? Então, ele foi feito alma vivente. O que nós aprendemos disso? Tem um espacinho aqui, eu vou escrever nesse espacinho aqui. O que nós aprendemos? Que o homem, ele tem um corpo, né? Ele tem um corpo, certo? O homem, ele tem um corpo. Mas o homem, ele é o quê? Ele é uma alma, certo? Ele é uma alma. Ele é uma alma.
vou dar um exemplo para os irmãos que vai ficar bem didático. Vamos pegar lá o astronauta. Irmãos, o astronauta, ele está dentro daquela roupa de astronauta que ele usa, né? Ou seja, aquela roupa de astronauta, quando ele sai daquela roupa ela murcha, né? Ela murcha, ele coloca lá, guarda lá onde ele vai guardar, porque aquela roupa do astronauta é só o modo, é só a parte dele para que ele possa viver aquele período de tempo lá naquele outro planeta, ou lá no foguete, certo? A mesma coisa acontece com o homem. O homem, ele é uma alma que tem um corpo. Que esse corpo, ele é projetado do pó da terra para que nós vivamos aqui na terra. Certo? Para que nós vivamos aqui na terra. Por isso, aí nós vamos entrar lá no Novo Testamento, por isso que nós, seres humanos, quando nós formos habitar o céu, nós vamos precisar, quando nós formos ressuscitados, o nosso corpo, que é feito de pó da terra, ele vai precisar ser transformado. Entende, irmãos? Que ele vai precisar ser transformado. Então, entender isso é muito interessante, irmãos, a gente entender isso, porque daí nós saímos de certas crenças que acham que, né, o homem é só corpo, né? Tem muita gente assim, irmãos. Infelizmente, as pessoas, elas deturpam o ensino bíblico, sabe? Elas deturpam e aí fala que o homem, ele não... Imagine, o homem não tem nada de imortal, imaterial na constituição dele. Mas, conforme nós vimos aqui, irmãos, nós vimos que o homem, ele recebeu o sopro de Deus. Ele recebeu o sopro de Deus, né? Não é o que fala aí? Que Deus, né, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e fez o quê? E soprou em seus narizes. Ou seja, ele recebeu o sopro de Deus. Se o homem recebeu o sopro de Deus, se o sopro é de Deus, então o sopro ele é uma essência celestial, divina, né? Ele tem essa essência. Se o sopro de Deus veio de Deus, então nós temos algo dentro de nós, dentro desse corpo, que ele é imaterial, certo? Ele não é desta terra, ele não é feito da terra. Ele é imaterial, que a Bíblia vai chamar de fôlego da vida. E aí depois, conforme os textos vão narrando, aí eles começam a chamar essa parte de alma, né, barra espírito. E aí um dia nós fala só sobre isso, né? Porque a Bíblia vai falar que só Deus sabe a divisão da alma e do espírito, né? Só Deus sabe a divisão da alma e do espírito, certo? Então, irmãos, acho que deu para os irmãos entenderem. Então, nós somos seres humanos feitos, nosso corpo é feito de terra, né? É feito dessa matéria, corruptível, perecível, mas nós temos dentro de nós algo que a Bíblia vai dar vários nomes, né? E aí ela vai falar sobre o homem imaterial, vai falar sobre o homem espiritual, o homem interior, né? A Bíblia também vai chamar de alma, vai chamar de espírito, né? Ela vai chamar, vários nomes existem para falar disso que nós temos que é imaterial. Então o homem, ele é feito homem material e homem imaterial. Homem carnal,
que é esse aqui, esse corpo, e o homem espiritual, né? E a nossa alma, se ela veio de Deus, então ela é eterna. Ela é imortal. Então ela sobrevive à morte do corpo, né? Então é muito interessante nós aprendermos isso aí, né? A forma da constituição do homem, como o homem foi feito, né? Então vamos passar agora no verso 8. Eu vou ler o verso 8, irmãos, que eu acho muito interessante esse versículo. Diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Ó, vamos lá para a lousinha de novo. Só peço para os irmãos, né, se na hora de mexer, tomar cuidado para não atrapalhar os outros irmãos aí que estão lendo, né, da lousinha. Então vamos lá. Olha lá. O verso 8, então nós estamos lá no versículo 8, certo? No versículo 8. No versículo 8, irmãos, ele é tão interessante quando nós vemos que o Senhor, ele plantou. Olha o que o versículo vai falar. Ele plantou. Peraí. Ele plantou. Irmãos, deixa eu... Então, o Senhor... Eu peço que os irmãos não mexam, irmãos, que tá saindo toda hora daqui, tá? Olha lá. Ó. Então, o Senhor plantou um jardim no Éden. Então, veja, o Senhor, ele plantou um jardim aonde? Lá no Éden. Certo? Então, o jardim, ele estava na região que se chama Éden, né? E aí muitos vão chamar de jardim do Éden, né? Mas, na verdade, seria mais correto falar jardim no Éden, né? E não do, né? Mas, se alguém falar do ou no, não vai mudar em nada, né, irmãos? Não vamos causar polêmica por causa disso. Então, o jardim no Éden foi plantado por Deus. Ou seja, o Senhor, ele fez, vamos dizer assim, que ele plantou uma parte para o homem ficar ali. E aí fala assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Veja que interessante, irmãos. Aqui narra que Deus, ele formou o homem do pó da terra, né? Fez do pó da terra. E depois Deus vai preparar um lugar para ele. Vai plantar ali no Éden um jardim para o homem. E vai pegar esse homem que está lá fora do Éden, né? E vai colocar nesse jardim na região do Éden. Então, Deus, ele colocou ali, né, o homem nessa região aqui. Certo, irmãos? Vamos ler o verso 9. Diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então vamos lá. Aqui no meio do jardim está a árvore da vida. E um outro lugar que nós não sabemos, pode ser aqui do lado da outra árvore, ou em outro lugar do jardim, Deus formou, né, a árvore da ciência do bem e do mal, né? Então, Deus fez assim. Aí, foi aí que Adão, ele vivia aqui nessa região. Então, Adão não viveu lá na terra inteira, ele viveu nessa regiãozinha que Deus fez brotar ali, né? Que Deus plantou o jardim. Certo, irmãos?
Eu vou abrir aqui um slide para os irmãos verem, que daí nós vamos abrir, falar do rio, né, que saía. Aqui, vamos lá. Ó, vamos aqui ver, irmãos. Eu peguei uma imagem aqui, um mapa, né, para que os irmãos, né, vejam. Para quem conhece um pouquinho sobre geografia, nós vamos ver aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui, irmãos. Então, aqui é a região da Turquia, né? A região da Turquia. Aí nós vamos ter a região do Líbano, né? Para quem quiser se situar. Iraque, né? A região do Iraque aqui. E provavelmente, irmãos, era por aqui que era a região do Éden. Por aqui. Lá perto do Iraque, que era mais ou menos do Iraque, descendo ali um pouquinho ali para a parte do Oriente Médio, né, do Crescente Fértil ali, era nessa região aí. Vamos ler o verso 10, olha, e saía um rio do Éden, verso 10, para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Aí o 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cusi. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Esse é o que vai para a banda do oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Veja aqui, irmãos, que a Bíblia ela narra vários rios aqui. Esses rios, irmãos... Espera aí um pouquinho, irmãos. Só ajudar minha filha aqui. Obrigada. Nada. Esses rios que a Bíblia narra, ele vai citar um rio, que é o rio Eufrates, que existe até hoje. Depois ele vai falar sobre o rio Hidekel, né? Esse rio Hidekel, irmãos, ele é o mesmo rio Tigre. Quem tiver com uma outra versão bíblica aí, vai traduzir essa Bíblia. Às vezes a Bíblia ela traduz a palavra Hidekel pela palavra Tigre, né? Então ela vai traduzir. Então é o rio Tigre, certo? E aí depois a Bíblia vai narrar 2 rios que até hoje ninguém sabe aonde que eram esses rios, mas existem alguns indícios. A Bíblia vai falar sobre o rio Pison e vai falar sobre o rio Gion, né? Então são esses 2 rios aqui. O rio Pison, ele fala que o rio Pison ele rodeava a terra de Havilá, aonde há ouro. E aí muitos vão entender que nessa região aqui, irmãos, olha, nessa região aqui é a região aonde tinha ouro. Então essa pode ser a região conhecida como Havilá, né? Não temos uma certeza, né? Porque não existem mais esses rios, mas alguns pesquisadores dizem que o rio ele era esse rio aqui, né? Então ele passava por aqui, certo? E aí depois nós vamos ter outro rio que é o rio Gion, que fala que rodeia toda a terra de Cusi ou Cuxi, também algumas bíblias vão traduzir dessa forma. A parte da região de Cuxi ou Cusi é a parte que desce aqui para baixo, irmãos, aqui para baixo, na parte do Egito, né?
toda essa região. Então, provavelmente esse rio, ele fazia assim, né? E aí era o rio dessa forma. Irmãos, por que é interessante? Nós vimos no capítulo 1 de Gênesis que Jesus Cristo já estava inserido lá em Gênesis capítulo 1, né? Jesus era no princípio. Jesus era o verbo que estava ali agindo. E é muito interessante nós vermos essa forma, né, que se formou os rios. Eu vou até apagar aqui, ó, para daí fazer a forma certinha aqui para os irmãos. Nós vemos que Jesus, ele já estava, como diz o apóstolo Pedro, Jesus, ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? Pedro, ele vai falar sobre isso. Depois, se os irmãos quiserem, dá uma pesquisadinha lá, os irmãos vão ver. Se eu não me engano, é 1 Pedro 1,18. Depois eu passo para os irmãos aqui. Por que é isso interessante? Interessante que desde o começo, isso nós vamos ver, principalmente chegar em Êxodo, irmãos. Quando os irmãos chegarem em Êxodo, os irmãos vão ver que todo o serviço do tabernáculo lá apontava para Cristo. Então a escritura toda, ela aponta para Cristo. Toda a escritura ela vai apontar para Jesus Cristo. E aqui nós temos um rio que ele começa assim, e aí ele faz assim, certo? E aí ele vai fazer esse braço aqui, certo? Irmãos, quando nós vemos a forma que isso se torna, para quem fala hebraico, essa forma aqui, ela é uma letra no hebraico que ela era a mesma letra para homem, né? Era a mesma letra, era uma letra assim, que ela é mais ou menos assim, a letra homem. Acho que nós vimos em Gênesis 1, eu postei lá algum alfabeto hebraico antigo, e tinha uma letra semelhante a essa. E essa letra, ela significa a palavra homem, né? Lembrando que eles escreviam, né, com desenhos, até passar a se escrever lá com a letra. Nós vimos, né, a forma de boi, que era a letra A e tudo mais, né? E essa era a letra que significava a palavra homem. Irmãos, e quando nós vemos isso, a forma que o rio ele toma, é um rio. Esse rio ele se torna numa forma de homem na letra hebraica ali. E aí, irmãos, quando nós lemos o Evangelho, o que Jesus fala? Que ele é a água que sai do manancial. Glória a Deus. Ele fala que ele é a água que sai do manancial. Ele é o rio da vida, que nós vamos ver. E aí, esse rio, lá do Éden, simboliza aí, né, que saía do Éden e depois desembocava em 4 rios, né? Olha para você ver o simbolismo aqui de Gênesis, que aponta para Jesus Cristo. Então, tudo aponta para Jesus. É muito lindo de ver isso, irmãos. De ver como que o Senhor estava desde o começo ali. E quando nós lemos a palavra de Deus e apontamos para Cristo, irmãos, é algo glorioso. Glorioso de nós vermos como o nosso Senhor Jesus, ele é o tema central da Bíblia Sagrada. Glória ao nome santo de Deus. Irmãos, vamos lá. Vimos essa parte do rio já, né? E aí, vamos ver verso 15, né? Fala assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então, é aquilo que eu expliquei para os irmãos, né? Deus pegou o homem e colocou ali no Éden, certo?
E aí 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, irmãos, que quem recebeu a ordem foi o homem. Foi o homem que recebeu a ordem, né? O homem recebeu essa ordem de Deus e ele ficou responsável por essa ordem. E aí, é interessante que Deus deixa bem claro, ele fala assim, ó, de toda a árvore do jardim você vai comer livremente, né? Você pode comer o que você quiser. Você tem livre-arbítrio para comer de qualquer árvore. Só uma que eu vou falar para você não comer, que é a árvore da ciência do bem e do mal, né? E aí, na semana que vem, nós vamos entrar hoje, mas na semana que vem nós vamos entender o que é essa árvore da ciência do bem e do mal. O que ela tinha, né? Que não podia. E aí nós vamos entrar lá em como Satanás tentou Eva, né? E aí a gente entra sobre esse assunto na semana que vem, sobre como isso, a árvore da ciência do bem e do mal, ela está profundamente relacionada com a rebelião que Satanás fez contra o Senhor, né? Depois, semana que vem, a gente vai entrar nesse ponto, porque daí já entra a tentação de Eva e a queda do homem. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. O verso 18, né? Nós estamos na criação da mulher. Mas antes disso, irmãos, eu separei um slide aqui. Deixa eu apagar aqui. Lembra na semana que vem, quem estava presente na semana que vem vai lembrar que eu falei sobre as raças humanas, né? Como que as raças humanas surgiram, e tem muita gente que fala assim, mas irmão, mas como que Adão veio várias etnias, né? Tem o branco, tem o japonês, tem o negro, tem isso e aquilo. Por quê? O homem, eu vou colocar aqui mais uma vez, o homem foi feito o quê? Da terra, certo? Ele foi feito da terra. E aí, a palavra, eu vou colocar aqui, a palavra Adão, deixa eu ver um espacinho aqui, ó, Adão. A palavra Adão, no hebraico, que foi a língua que Moisés escreveu, é a palavra Adão, certo? Adão. A palavra terra em hebraico é quase a palavra Adão. É Adamá. Certo? Adamá. Só tem esse sufixo aqui que vai se referir à terra. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro que Adão foi formado da terra. Então, Adão, ele foi chamado, bem dizer, de terreno, né? Ou feito da terra, né? Adão foi feito da terra, certo? Quando a Bíblia fala isso, que Adão foi feito da terra, a gente tem que entender que as pessoas ganhavam nome naquela época bíblica de acordo com as suas características. Por exemplo, a Bíblia vai falar que Esaú, ele era peludo, né? E aí ele ganhou o nome de Edom, né? E Esaú porque ele era vermelho, né? Então, várias características foram o nome da pessoa. E Adão ele ganhou esse nome por isso mesmo, né? Ele ganhou esse nome porque ele foi feito da terra. E aí, quando nós entendemos que Adão foi feito da terra, nós vamos ver que provavelmente Adão, ele dentro do seu DNA, ele tinha todas as paletas da terra,
das cores, né? Por assim dizer, Deus inseriu em Adão todas as paletas, né, de cor em Adão e, em consequência, de Eva, que foi formada de Adão. E aí, quando nós pegamos uma paleta de cor da terra, olha para os irmãos verem aí. Os irmãos vão ver que quando você pega essa paleta, você vai desde o mais escuro, você consegue ir até o mais claro, certo? Então, não é errado quando nós falamos e afirmamos que a raça humana, ela descendeu de um só, de um homem e uma mulher, que foi feito da terra. E aí vai entrar outra polêmica, né? Eu vou colocar aqui, irmãos, outro slide, mas eu vou colocar só para exemplificar, certo? Só para exemplificar. Está aqui uma figura de uma certa denominação, né, que eles colocam nos seus livros, desse Adão e Eva todo charmoso, né? Todos, eu estou falando isso, irmãos, com todo respeito, tá, irmãos? Mas é esse Adão todo belo, né? Esse Adão branco, essa Eva, né, com o cabelo todo hidratado, né, com esse cabelo todo produzido aqui, ele no meio da floresta lá, né, no meio daquele ecossistema que era ali no Éden. Então eles mostram dessa forma. Outro aqui, eu vou colocar aqui também, aqui tem outra denominação também, né, uma representação de Adão e Eva, aqui nós vemos Eva loira, né, o cabelo que parece que acabou de sair do salão de cabeleireiro, né? Adão todo, né, musculoso, sem todo trabalhado aí no shape, né, irmãos? Não é a realidade, irmãos. Isso sinto dizer, mas pode ser uma representação de Adão e Eva, não uma representação artística, mas não é essa a realidade de Adão e Eva. Adão, provavelmente, irmãos, é com muita propriedade que a gente fala isso, que Adão provavelmente era dessa forma, né? Ah, mas tem como afirmar, irmãos? Não tem como afirmar. Mas Adão, ele foi feito da terra, então provavelmente ele era feito nessa cor, né? Ah, não tem como saber se ele tinha esse cabelo assim, se ele tinha a barba assim, as características, não tem como nós sabermos, irmãos. Mas a Bíblia narra que ele foi feito da terra, então ele não era claro, ele não era branco, nem do olho azul e nem do olho verde, né? E todas as descobertas arqueológicas que tem, elas mostram os homens lá do passado eram homens rústicos que conseguiam viver da forma com que eles viviam, né? Eles não tinham tecnologia que nós temos hoje, irmãos. Então eram pessoas que tinham os músculos porque tinham que fazer tudo na força, não eram pessoas gordas porque eram pessoas que andavam quilômetros e quilômetros, caçavam, né? Então provavelmente ele foi formado desse modo aí, né? Tem outra imagem aqui, né? Então provavelmente Adão, os descendentes de Adão, eles foram dessa forma aí, né? Caçadores, né? Não tinha aquela coisa muito de hoje em dia, né? Não tem como a gente achar que Adão, ele passava um gelzinho no cabelo, que não, né, irmãos? Então, isso a gente tem que tirar esse mito, né? Ah, mas irmão, Adão, ele era perfeito, Adão e Eva, eles eram perfeitos. Irmãos, tudo bem, Adão e Eva eram perfeitos, foram criados por Deus perfeito. Mas lembra que nós aprendemos que nós temos que identificar o contexto histórico. E o que significa o contexto histórico? O contexto histórico, ele serve para isso mesmo, irmãos. Não tem como eu pegar a tecnologia de hoje, o modo que nós nos vestimos hoje, o modo como que nós somos na aparência hoje, o modo como que nós
temos, né, a nossa, o nosso modo de ser, né, o nosso modo que estamos acostumados a ver os seres humanos, não tem como a gente comparar a tantos anos atrás, lá na época de Adão e Eva, Caim, Abel e tudo mais. Não tem como nós compararmos uma imagem lá do Instagram, né, com aquela moça com o cabelo produzido, aquela coisa, aquela pele, a pele do moço, né, todo sem isso, sem aquilo, né, sem um cravinho, sem... Não tem como nós compararmos esse contexto histórico de hoje, que é muito pautado na imagem da pessoa, né, com a época lá, né, dos primórdios. Não tem como nós focarmos, né? Eram pessoas rústicas mesmo. Os patriarcas eram pessoas com a barba grande, né? Porque não tinha como. Então, não vamos cometer esse anacronismo, que é pegar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser e levar lá para o passado. Não podemos fazer isso, né? Porque aí nós vamos estar entendendo de outra forma e não da forma com que era de fato, né, irmãos? Deixa eu ver aqui, eu acho que acabou o slide. Vamos voltar lá. Irmãos, vamos voltar aqui pro verso 18, né? E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito aí da criação da mulher, né? Então o verso 18 vai falar: não é bom, que o Senhor disse, né? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, né? Então essa foi a criação, quando Deus falou que o homem não era bom para o homem ficar só, certo? E aí depois vamos ler o verso 19 e 20. Quem sente de ler para nós aí? Levanta a mãozinha aí, para a gente encerrar essa parte e ir para as perguntas. Alguém sente, irmãos? Só levantar a mãozinha para nós, virtual do aplicativo. Pode ser os mesmos irmãos e irmãs que estavam levantando, tá? Pode ser outros, pode ser ADM, músico, Rebeca, organista. baixa isso daí, por favor. Vamos ver. Irmã Cristiane. Ei, irmã Cristiane, tá ajudando nós, hein? Glória a Deus. Por favor, irmã Cristiane. 19 e o 20, irmã Cristiane. Glória a Deus. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Isso, olha para você ver. Algo interessante aqui. Irmã Cristiane, depois eu vou precisar da irmã para ler mais alguns versículos, tá bom? Deus abençoe. Olha um ponto interessante. Então nós vimos que Deus formou ali o jardim no Éden, né? E colocou o homem ali dentro, né? Nesse jardim que ele tinha plantado ali. E aí a Bíblia vai falar que Deus, né, havendo pois o Senhor, né, formado da terra todo o animal do campo, fala que Deus, ele trouxe... Olha para você ver. 2 anos antes, especialistas em bem-estar animal haviam alertado Sandra. Então. Por Aqui eu já. Vamos lá pro seu. Aqui, Deus abençoe, irmã. Então, nós vemos aqui que Deus, ele trouxe a Adão todos os animais, né?
Ele trouxe para Adão, aonde Adão estava, ele trouxe todos os animais e Adão deu o nome para todos os animais, né? Não é que Adão deu o nome rinoceronte, girafa, não, porque é o nosso idioma, né? Nós não sabemos qual era o idioma que Adão falava, né? Alguns falam que era o proto-hebraico, né? Alguns falam que era um outro tipo de idioma, sumério e tudo mais. Não tem como a gente saber, né, irmãos? Mas foi a forma que Adão chamou. E aí ele passou esse conhecimento para os seus descendentes, né? A forma que ele chamou. E é interessante, irmãos, que ele, a hora que ele estava vendo todos os animais passando, macho e fêmea, ele sentiu falta. Ele sentiu falta de alguém junto com ele. Poxa, eu não tenho uma fêmea junto aqui, né? Uma adjutora. E a palavra adjutora é aquela que ajuda, né? Aquela que auxilia. Tem algumas traduções que vão dizer ajudadora, outras que vão dizer auxiliadora. A palavra adjutora é aquela que está ad, né? Que significa que está próximo, e jutora, que está junto, né? Então ela está junto e próximo do homem. Essa é a mulher que Deus vai formar. E aí então, a irmã Cristiane pode ler para nós o versículo 21 e o 22? Por favor, irmã Cristiane, levanta a mãozinha. Isso. Maravilha. Pode abrir seu microfone, sério, Deus. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher que trouxe a Adão. Isso, olha. Irmãos, esse versículo aqui, ele vai falar praticamente a primeira cirurgia, né, que houve, que Deus ele fez cair um sono pesado sobre Adão, né, como se fosse ali uma anestesia, né, para que Adão não sentisse. E aí Deus ele faz a mulher, ele tira uma das costelas de Adão, e da costela de Adão ele vai formar a mulher, né? E a hora que nós formos lá para aplicação pessoal, nós vamos entender o porquê que é importante que a mulher tenha sido feito da costela, né? Isso é algo que dignifica a mulher, né? E ela foi, Deus fez essa cisão ali, retirou, e ela foi feita, né, da costela de Adão. E aí no 22 vai falar assim, que da costela o Senhor formou e trouxe a mulher para Adão. Irmãos, algo interessante, como nós estamos falando que tudo converge em Cristo, quando os irmãos lerem, depois os irmãos tiverem um tempinho, lê lá sobre a crucificação do Senhor, lá em 19 de João fala, né? 27 de Mateus também fala sobre a crucificação do Senhor. A Bíblia vai falar que quando Cristo estava pendurado na cruz, veio um soldado e fez uma cisão aonde? Bem ali do lado, né, de Jesus. Bem aonde? Perto da onde? Ali perto da costela. E aí a Bíblia vai falar que saiu sangue e água. Glória a Deus. E vai falar que saiu sangue e água. E naquele momento, irmãos, que sai sangue e água, tanto que o apóstolo João, que estava ali presente na crucificação, ele vai falar lá na sua epístola, eu vou até procurar aqui, irmãos, que agora nós vamos entrar nessa parte, glória a Deus. Lá na sua epístola, primeira epístola de João,
capítulo 5. Capítulo 5. Aí vamos ler aí o verso 6. Vamos ler 1 João, capítulo 5, versos 6, 7 e 8. Olha o que nós vamos ler aqui, irmão. Olha que mistério glorioso que nós vemos. Diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Irmãos, veja que mistério isso. Quando Jesus expirou, veio o soldado, furou ali do lado, e aí o apóstolo Paulo vai falar que Cristo é o último Adão, né, na semelhança de Adão. Cristo está ali, e sai água e sangue, e aí o apóstolo João, que estava vendo ali de longe acontecer isso, João e Maria, mãe de Jesus, estava ali vendo, e aí ele vai falar que Cristo ele veio por água e sangue, ou seja, Jesus ele veio, se manifestou ali nas águas do Santo Batismo e depois se manifestou quando verteu o seu sangue. Todos ali viram, testemunharam, né, a sua veracidade como filho de Deus, tanto no batismo na água quanto na morte no sangue, né? E aí o apóstolo Paulo vai falar assim: não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. E aí ele vai falar sobre esse Espírito que testifica, o Espírito que foi derramado sobre nós. E aí ele vai falar sobre a Trindade, né? E depois ele fala assim: e 3 são os que testificam na terra, que é o Espírito, ou seja, quando recebemos o Espírito, a água, o batismo, e o sangue, que é quando nós reconhecemos esse resgate de Cristo, essa salvação de Cristo que foi feita no madeiro da cruz pelo sangue. E aí, irmãos, nós entramos lá em Adão, que quando aconteceu isso com Adão, aí o Senhor trouxe o quê? A mulher para ele, certo? E aí Cristo, quando Cristo morre, quando Cristo expira, o símbolo ali da água e o sangue que sai de Cristo, né, que concordam num, como João fala, né, ali na morte de Jesus nasce quem? A igreja, a esposa de Cristo, a esposa do Cordeiro nasce ali, na crucificação, porque é ali depois que Jesus morre que a igreja começa. E a igreja ali, os apóstolos começam a se reunir, e quando Cristo ele sobe aos céus, a igreja está ali reunida, os batizados na água, os que criam em Cristo morrendo e vertendo o seu sangue, recebem o quê? O Espírito Santo. E ali a igreja, por assim dizer, entre aspas, a Eva espiritual é trazida para o noivo, né? Trazida para o esposo. Então Cristo, ele é a semelhança de Adão. E veja que a todo momento Jesus está ali em Gênesis, a todo momento. E a igreja como esposa, né, de Cristo. E é muito interessante a gente ver isso, como o apóstolo Paulo fala, Cristo é o último Adão, né? A todo momento Cristo ele é narrado ali. Não tem como ser algo a esmo, mas é só coincidência. Não tem como, irmãos. É muita coisa que se encaixa com Cristo. Cristo é o tema central da Escritura. Glória ao nome santo de Deus. E aí depois vai falar, né? Essa agora, quando ele recebe Eva, né? Fala, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E aí depois
fala sobre deixar o homem, né, o seu pai e a sua mãe, e se apegar à sua carne e se tornar uma só carne. E aí nós entramos espiritualmente na parte da comunhão, que é uma comum união, estarmos unidos, né, com Cristo Jesus. Vamos lá, irmãos, vamos abrir agora o espaço para perguntas e respostas, né? 3 pessoas aí que sentirem de fazer as perguntas, para a gente não perder tempo, pode levantar a mãozinha. As perguntas que a gente souber responder, a gente responde já, né? As que a gente não souber, a gente traz para a semana que vem. Quem sentir pode levantar a mãozinha aí. Tem alguém? Não saia daqui com as suas dúvidas, viu, irmãos? Bom, só levantar a mãozinha virtual, né? Para poder tirar a dúvida, também tem que levantar a mãozinha virtual, né? Assim, irmão, a gente poder abrir o microfone, né? O irmão Daniel Guilherme. Isso, e a DM aqui da sala, entende também. Por favor, irmão Daniel. Tem uma pergunta, irmão Renan, por gentileza. Nós iremos salvar a alma ou o espírito? Amém, meu irmão. A Bíblia, ela deixa bem claro, irmãos, existe essa coisa de dicotomia e tricotomia, né? Ou seja, aqueles que creem que a alma, nós somos alma e corpo, né? E aí a alma, ela é um outro nome para espírito, né? E existem os tricotomistas, que eles vão falar que alma é um, espírito é outro e corpo é outro, né? Irmãos, no final das contas, essas duas posições, elas vão falar praticamente das mesmas coisas, né? E só que a Bíblia, ela fala lá em Tessalonicenses 5:23, né? Ela vai falar sobre nós santificarmos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Paulo vai falar sobre isso. E em Hebreus 4:12, o autor de Hebreus, ele vai falar sobre que a palavra de Deus, ela é viva, né? E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, alguma coisa existe, né? Essa divisão entre o que é alma do homem e o que é espírito do homem. Só que é algo que nós não sabemos dizer com precisão. Não existe na Bíblia algo muito claro que fala assim, não, olha, é assim, 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 né? E aí nós partimos muitas vezes para conjecturas que talvez não façam mais debates do que una o corpo de Cristo, né? Mas a Bíblia, ela vai falar sobre a salvação da alma. Muitas vezes ela vai falar, muitas e muitas vezes o Novo Testamento vai falar sobre a salvação da nossa alma, né? Nós temos que buscar a salvação da nossa alma, né? E a Bíblia também vai falar alguma coisa sobre nós aperfeiçoarmos o nosso espírito, né? E quando nós entendemos essa dinâmica, aí nós caímos naquilo que Paulo fala, que lá em 5:23 de 1 Tessalonicenses, que nós temos que santificar nós como um todo, né? E o nosso corpo, ele também deve ser cuidado como templo de Deus para a salvação. Tanto que o apóstolo Paulo, ele vai falar que aquele que destruiu o templo de Deus, Deus também o destruirá, né? Então, nós temos que entender que a salvação, ela é num geral, né? A salvação, ela, tanto que o corpo, ele vai ser ressuscitado, né? E transformado, né? Quando ele tiver essa união entre alma e corpo, né? Eu costumo dizer, irmão, que o espírito, ele é a parte mais íntima da alma lá. É a parte que
é o núcleo da alma, por assim dizer. Ele é o âmago da alma, né? Até quando Maria canta aquele cântico, né, para o Senhor, ela fala, né, que a alma dela engrandecia o Senhor e o espírito dela, né, louvava o Senhor. Então, é algo dentro de nós, que nós não... Só a palavra de Deus sabe a divisão. Eu não me atrevo a dizer até onde que começa a alma e termina o espírito, onde começa o espírito e termina a alma, né, irmãos? É algo que a Bíblia... Assim como Deus, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? É algo... Nós somos um ser triuno, né? Por assim dizer, somos um ser triuno, mas não tem como a gente definir. Mas, respondendo a pergunta do irmão aí, a salvação é nós como um todo, mas temos que buscar a salvação. Se nós buscamos a salvação da nossa alma, a fazer a nossa alma ser edificada, né? A ser redimida, junto, entra o corpo também, irmãos. Porque nós temos que santificar o corpo também dessa forma, né? Tá bom, irmão? Não sei se satisfez o irmão, né, essa resposta, mas é a forma que eu entendo aí. Tá bom, irmãos? Mais Deus alguém? abençoe, irmão Renan. Amém, meu irmão. Benê, né? Tem mais uma dúvida? Irmão Benê? Como? Bom, Benê, isso. Bom, Benê também é ADM, por favor, Benê. Com todo Deus louvado. Amém. 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 Falando sobre a alma e espírito, irmão, um ponto interessante, que a alma é um relacionamento da vida física e o espírito a conexão com Deus, né? É isso, irmão Renan? Amém, meu irmão. É por isso que eu falo assim, quando eu costumo falar alma e espírito, eu sempre costumo escrever, por exemplo, alma / espírito, né? Porque é algo assim... A alma, ela tem sentido aqui com o corpo, né? Ela se relaciona aqui com as coisas materiais. E o espírito, né? Ela vai se relacionar mais com as coisas espirituais. Tem essa visão aí, né? É interessante que o tópico de agora, né? De 2025, de janeiro, né? Da reunião ministerial, que até foi lida, foi falado a respeito disso, né? E eu achei muito interessante que os irmãos do ministério, eles não quiseram entrar nesse debate de tricotomia, dicotomia, e aí até eles dizem, até eu vou trazer na semana que vem esse tópico aí para deixar para os irmãos, dizendo que a alma, né, existe a alma e o espírito, a alma e o corpo e o espírito, e aí é dito assim, não tem como a gente dirimir, dissecar, né, o que é. Mas pela Escritura Sagrada nós vemos muito isso. Nós vemos uma alma narrando, né, a alma falando, né? Tantas almas comeram, tantas almas, sempre relacionada com o mundo físico. E quando vai falar do espírito, geralmente olha, eu vou orar em espírito, né? E aí o Senhor arrebatou o meu espírito, né? O Senhor, ele fez, quando Ezequiel, né, se eu não me engano, que fala, né, sobre o Senhor num momento de revelação, arrebatar o espírito dele e tudo mais. Então é sempre esse sentido de espiritualidade, né? Haja visto que assim, irmãos, eu vou falar dentro da minha área, que é a área histórica, né? E sociológica, eu vou falar como que existiu. A Bíblia, ela não caiu de paraquedas, de capa, de zíper e tudo mais. Ela foi um processo de escrita, né? Um escreveu uma parte, outro escreveu outra, outro escreveu outra. Então não dá pra gente achar que as doutrinas bíblicas, elas surgiram assim, ó, caiu de paraquedas prontinha para nós. Não, ela foi um processo de desenvolvimento. Então nós vamos ver, por exemplo, Moisés, a forma que Moisés escreve não é a forma que está lá no Novo Testamento, né? Com muito mais entendimento, Paulo
pautar certas coisas ali sobre alma, sobre espírito, às vezes não é a forma que o Velho Testamento narra. Então nós temos que entender também esse processo de luz em luz que foi vindo, né? Nós vamos ver ali Gênesis falar sobre os animais sendo almas, né? E depois nós vamos ver ao longo do Velho Testamento essa característica de alma ela cair e ser reduzida ao sangue, né? E aí a Bíblia, lá em Levítico, por exemplo, vai falar que a alma do animal é o sangue, né? E então a gente tem que entender esse desenvolvimento da doutrina, né? Esse desenvolvimento do entendimento. E aí quando nós temos que conciliar um texto com o outro, né? Por isso que não dá, irmãos, né? Muita gente pega um texto só, e um texto fora do contexto, ele vira um pretexto para o ensino errado, né? Então nós não podemos fazer esse tipo de conjectura, mas isso que o irmão Benê falou é a realidade. A gente vê muito isso na Bíblia. A alma se relacionando com coisas do corpo, né? E o espírito se relacionando com coisas de Deus, né? E aí entra de novo lá em Hebreus, que fala, né, sobre essa divisão da alma e do espírito, e eu creio que é só a palavra de Deus que consegue discernir ali a divisão entre os dois. Tá bom, irmão? Mais alguém para a gente finalizar aí para aplicação pessoal? Louvado seja Deus. Tem mais alguém aqui, irmãos, que sente de fazer uma pergunta dentro daquilo que já foi perguntado, de repente alguma coisa para acrescentar, ou até mesmo alguma coisa que ainda nem fizeram uma pergunta, né? Mas está dentro do texto e do contexto daquilo que nós vimos hoje, participamos hoje. É só levantar a mãozinha virtual do aplicativo, irmãos. Não ficam acanhados, irmãos. Até mesmo vou só para até para os próximos, tá, irmãos? E mesmo que de repente não aplicar hoje, como lá no culto no culto misto, né? Sempre falo, né? Corrija se eu estiver errado, tá? Não quero nem expor a Irmandade ao erro, nem quero perpetuar o meu próprio erro, né? Eu falo que não tem resposta, na verdade, totalmente errada, né? Ainda que não é a resposta certa, aprendemos que aquilo que foi colocado não se encaixa ali, talvez se encaixe em outra situação, em outro contexto, outra parte bíblica, mas aprendemos, né? De forma didática, pelo menos. Se o professor perguntar ali, vamos dizer, lá na escola básica, lá, quanto que é 1 mais 2, né? Respondendo que é 4, nós descobrimos que o 4, nesse sentido aí, não aplica como resposta de 1 mais 2, né? De 1 mais 2. Então, aprendemos, sim, até com o nosso próprio erro, tá? Então, gostaria até do irmão colocar aí a visão do irmão se realmente estamos no caminho correto, né? Ou não. E dentro disso aqui também, né? Vou fazer essa pergunta, mas ela é tão boba, ela é tão insignificante, ou isso, ou aquilo, será que está dentro? A gente descobre junto aqui e aprendemos junto, né? Certo ou errado, Renan? Isso, irmão. Que às vezes as pessoas pensam assim, não vou fazer essa pergunta, é uma pergunta tão boba, mas às vezes é a pergunta de muitas pessoas, né? E alguma coisa referente aí a Adão, Eva, criação, né? Quem tiver, pra gente poder acelerar um pouquinho, tá bom, irmãos? Quem tiver... Isso. Levanta a mãozinha a partir de agora, então, irmãos. Não tenha medo, não tenha receio. Acabou participando os ADMs, gostaria muito que fosse um irmão ou uma irmã, pelo menos, no meio da Irmandade, fizesse uma pergunta. Eu ficaria muito feliz. Não que os irmãos ADMs não deveriam participar, pelo amor de Deus, irmão, só me entendam. Participei, né, que ativamente, os irmãos ADM, né, entre a Irmandade, para nós encerrar, pelo menos,
ficaria perfeito. Possa ser também, irmão Renan, Eu acho que ficou que, bem na explicadinho, né, irmão? verdade, todos absorveram muito bem o que foi passado também, e não tenha dúvida também, irmão. Então vamos passar para a aplicação pessoal, irmãos, que nós vamos aplicar o texto bíblico. Então os irmãos, se puderem manter aí na Bíblia, então em comunhão, eu faço a leitura, né, da passagem, e aí aquilo que o Senhor traz no nosso coração eu passo para a Irmandade aqui, essa aplicação pessoal para nós, né? Então, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3 que nós lemos, fala que Deus ele descansou, né, irmãos? E o que isso traz de ensinamento para nós? Que às vezes a gente também precisa descansar, irmãos. Então, o irmão e a irmã que está aqui nessa salinha, entenda que muitas vezes a gente precisa descansar também, irmãos. A gente precisa pausar muitas vezes para os nossos trabalhos, né? Muitas vezes a gente precisa desse descanso, né? Nós, porque nós somos seres humanos, né? Nós nos cansamos, acaba a nossa energia, né? Acaba a nossa vitalidade. E Deus, ele dá esse exemplo. Mesmo ele sendo todo poderoso, ele dá esse exemplo dele de pausar muitas vezes. E nós, muitas vezes, irmãos, nós ficamos tão absortos nos nossos projetos, né, nas nossas conquistas, e nós esquecemos de dar aquela pausa, né? Esquecemos de tirar um tempo talvez para nossa família, um tempo para nós mesmos, e aí nós ficamos muito turbados, atribulados, muitas vezes não sabemos o porquê, mas é importante muitas vezes nós darmos essa pausa, né? E para poder nos revigorar, né? E Deus, ele dá esse exemplo para nós aqui. Lá em Gênesis capítulo 2, no verso 7, irmãos, que nós lemos lá sobre o homem, né, ser feito do pó da terra, e isso mostra muito, muito sobre nós sermos falhos, né, irmãos? Aqui em Gênesis 2,7 fala que nós fomos formados do pó da terra. Então nós somos muito frágeis, irmãos. E isso, o que isso nos ensina? Nos ensina a fugir de toda arrogância, de todo orgulho, de se achar melhor do que os outros, né? Quando nós lembramos que nós somos pó, isso daí acaba, né? Nós temos que lembrar todos os dias que nós somos mero pó, né? Nós somos feitos de uma matéria muito fácil de se acabar, irmãos. E por isso que é importante a gente retirar de nós toda amargura, todo orgulho, toda forma de achar que nós somos melhores do que esse, do que aquele. São só habilidades talvez que nós temos, mas isso não faz melhor do que ninguém, né? E quando nós entendemos isso, nós aplicamos na nossa vida e nós fugimos de toda arrogância, né? E nós mantemos a nossa humildade. Lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 15, irmãos, aqui fala que o Senhor, ele deu uma responsabilidade para o homem, certo? Fala que Deus, ele ordena ali para o homem, né? Colocar, lavrar e guardar o jardim ali. E essa responsabilidade, irmão, ela é importante muitas vezes na nossa vida. E isso nos ensina também como Deus, como um pai amoroso, o que ele fez com o homem, né? Isso nos ensina também como pais, para que nós aprendamos a dar a responsabilidade talvez para os nossos filhos, né? De acordo com a idade deles, dar certas responsabilidades para eles, para que eles possam manter esse senso responsável, né? Para que eles possam amadurecer. Então, o pai, a mãe que está aqui nesse encontro bíblico, então aprenda do Senhor, né? O Senhor deu responsabilidade para Adão. Embora Adão tivesse acabado de ser criado, Deus, ele já deu uma responsabilidade. Então dê responsabilidade para os seus filhos, né? De acordo com a idade, né? Dá certas responsabilidades. Não precisa dar uma responsabilidade que ele não vai conseguir cumprir, né? Mas uma responsabilidade de acordo com a faixa etária deles.
depois nós vemos ali, em Gênesis capítulo 2, lá no versículo 18, fala da mulher, né? Quando Deus ele vai criar a mulher, ele olha para Adão e ele fala, não é bom que o homem esteja só. E isso, irmãos, é interessante, que o Senhor não quer nos ver só, né? E nada na nossa vida que a gente faz sozinho, lógico, a gente precisa de um momento sozinho, sim, mas se a gente achar que a gente é autossuficiente, você não precisa de ninguém, eu sou sozinho, não é o que Deus quer, né? Deus fala que não é bom para nós ficarmos só. E aí nós entendemos que a nossa vida toda ela é relacional, irmãos. Nós não viemos sozinhos no mundo. Nós dependemos de uma mãe e de um pai para vir no mundo. Nós dependemos do médico, né, ou de uma parteira, de um obstetra, uma enfermeira para poder nascer. Depois nós somos cuidados por alguém, né? Depois nós crescemos e sempre a gente precisa de um e de outro. Quando nós crescemos, trabalhamos, precisamos do empregador, precisamos talvez de um cliente que nos pague, né, que compre o nosso produto e assim por diante. Então, a nossa vida ela é feita em comunidade, em união com as outras pessoas. Então, achar que eu sou bom, eu faço sozinho, não é assim não. Deus olhou para Adão e falou, não é bom que o homem esteja só. Né? E isso é algo que nós podemos levar para a nossa vida. Lá em Gênesis, né, no capítulo 19, no 21, né, e o 22, fala que a mulher ela foi criada da costela do homem. Irmãos, e a costela do homem aqui, ela é a parte do peitoral aqui, e ela é a parte que protege os nossos órgãos vitais. Ela vai proteger o pulmão, ela vai proteger o coração, né? É a parte mais importante ali do homem, né? Então, a mulher ser tirada da costela, isso mostra muito como que Deus considera a mulher. Deus não fez a mulher ali da parte do pé, né? Para que ela não fosse, talvez, rechaçada pelo homem. E também não fez a mulher de uma parte superior do homem, para que ela não fosse, quisesse ser acima do homem, mas ela foi feita de algo que protege o coração. Então ela foi feita para ser amada pelo homem, né? E aí entra lá em Efésios capítulo 5, que Deus, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele fala que o homem ele deve amar a sua esposa como a si próprio, né? Assim como Cristo ama a sua igreja. Então a mulher ser feita da costela, e a costela ela é a estrutura do corpo, né, irmãos? Ela é essa parte estrutural aqui, ligada aqui com os membros superiores, e muitas vezes as mulheres, irmã que está aqui nesse encontro bíblico, entenda, irmã, a irmã é uma estrutura na sua casa. Então, irmã, não tente ser acima do seu marido, seja uma estrutura para ele. Seja uma estrutura e ele vai te amar. Não seja uma pessoa que vai desestabilizar ele, né? Mas seja aquela estrutura que vai defender os sentimentos dele. E muitas vezes a esposa ela sabe de sentimentos que ninguém sabe do marido. Então seja essa estrutura que vai proteger esses sentimentos do marido, né? Assim também o marido, proteja a sua esposa, ame a sua esposa como alguém que está ali para te ajudar, como adjutora, né? Como alguém que está ali pronta para te auxiliar. E se cada um fizer o seu papel no casamento, pode ter certeza que o casamento vai ser abençoado por Deus e vai ser muito feliz. Depois nós temos lá, né, Gênesis 2:24, né, que vai falar sobre deixar o pai e a mãe se unir a uma só carne, né? Ali mostra a criação do casamento. O casamento é uma instituição de Deus, é Deus que criou o casamento. Então, o casamento ele deve ser tratado de maneira santa.
Não é qualquer coisinha que a gente pode, né, deturpar o casamento, né? Não, o casamento ele foi instituído por Deus. E ali depois vai falar sobre deixar o pai e a mãe. E aí vai um conselho para os irmãos que vão casar, as irmãs, ou quem é casado, deixar o pai e a mãe, né? Muitas vezes vai poupar de muita briga, de muita coisa, que talvez tendo algum terceiro lá se intrometendo, dando o seu parecer, né? A irmã que é sogra, o irmão que é sogro, lógico, tem que ter esse cuidado sim, porque é seu filho, sua filha, mas muitas vezes a gente tem que deixar os dois se resolverem, tem que deixar os dois amadurecerem, porque quando um casal ele resolve os problemas eles mesmos, eles amadurecem como casal. E isso faz com que o sentimento de um com o outro cresça. Então é importante, e a Bíblia deixa muito claro esse conselho para nós, né? Outra coisa interessante no último versículo, irmãos, que nós vemos aqui que eles estavam nus, né? E ali fala assim, o homem, no versículo 25, e ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Irmão, sabe a criança que fica nua na frente de todo mundo, né? E ela não tem vergonha, né? Assim deve ser. Da mesma forma deve ser o casal. O casal ele não pode se envergonhar um na frente do outro. Irmão que é esposo, irmã que é esposa, não fique envergonhado na frente do seu marido, sabe? Se envergonha, tenho vergonha de chorar na frente do meu marido, eu tenho vergonha, e o irmão também, irmão, não deixe que a sua esposa tenha vergonha dessas coisas, né? Seja mais delicado com ela, né? Deixa ela externar os sentimentos dela para você, né? O casamento ele tem tudo para ser bonito quando as duas partes colaboram. Quando você tem essa intimidade com a sua esposa, né, de não ficar se envergonhando, se escondendo, né, os dois só têm a crescer num relacionamento, né? Outra coisa que eu também notei aqui, irmãos, lá no versículo 16, né, quando o Senhor ele fala que pode comer de todas as árvores, né? É interessante, depois lá na semana que vem nós vamos ver no capítulo 3, Eva e Adão eles focam, né? Eles focam só na proibição, só na árvore que era proibida. E às vezes, irmãos, isso daí é uma lição para nós, que às vezes nós nos focamos, tudo é conforme a gente foca, né, irmão? Tudo é conforme o nosso foco. E às vezes, irmãos, a gente se foca só naquilo que é o errado, ou naquilo que é o proibido. E aí, quando nós focamos só nisso, por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Às vezes, a gente só foca, não, porque a doutrina fala isso, que não pode isso. Você só foca naquilo. E não foca na beleza que é a doutrina do Senhor. A beleza que é participar do corpo de Cristo, que é a igreja, a beleza que é a comunhão. Você não olha para as outras árvores, né, que você podia comer livremente, aquela liberdade em Cristo, você olha só naquilo que é proibido. Não pode fazer isso, é a falta de modéstia, a falta disso, não pode. Você só foca nisso, no proibido, e aí você esquece da beleza que está diante de você, né? Diante da igreja, diante da sua vida familiar, né? Talvez você só foca naquilo que é ruim na sua vida familiar, na sua vida financeira, né? Ou sua vida, né, por assim dizer, de trabalho. Você só foca naquilo que é ruim. Tudo é conforme nós focamos. Então vamos focar em umas coisas boas, né? Vamos focar na parte boa que o Senhor deu para nós. Tá bom, irmãos? Essas foram as partes aí que o Senhor me fez sentir, né, de aplicação pessoal. Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos que estiveram presentes aqui, né? Que o Senhor recompense a cada um. E agora nós vamos agradecer ao Senhor, né? Que o Senhor nos abençoe mais uma vez.
eu vou pedir para um irmão agradecer para nós. O irmão Daniel, o irmão pode agradecer para nós? Posso sim, meu irmão. Só um minutinho. Glória a Deus. Então, Bendito. vamos unidos, irmãos, agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.